Bem-vindos a 2040! Nesse penúltimo episódio da nossa série, vamos fazer uma viagem ousada no tempo e praticar um pouco de futurismo. 2040 parece muito distante, mas o tempo voa. Por isso, a partir de agora, nós vamos fazer um exercício mental e tentar responder a seguinte pergunta: o trabalho tem futuro? A gente sabe que não existe uma máquina do tempo ainda. Então, é claro que com os recursos de hoje, não podemos prever o futuro do trabalho de forma exata, mas podemos utilizar técnicas do futurismo, como o Future Think ou os estudos do futuro, para fazer projeções e identificar tendências a partir do atual desenvolvimento tecnológico, que é exponencial. O chamado Mindset exponencial é uma nova mentalidade que reconhece a tecnologia como elemento transformador do presente e do futuro, com foco nas relações econômicas e sociais. Então, vamos começar a nossa viagem no tempo para entender mais sobre o avanço tecnológico exponencial e como ele afeta o nosso futuro. O avanço tecnológico exponencial é um processo de ruptura e transição do modelo de economia industrial para a economia digital. E isso muda tudo. Não estamos falando mais apenas de como o desenvolvimento tecnológico vai afetar as nossas vidas cotidianas ou contribuir para o aumento da produtividade. Se pensarmos nas projeções de futuro para os próximos 20 anos, o que teremos é um mundo completamente novo. Então, para projetar o futuro do trabalho em 2040, vamos utilizar como base do nosso exercício mental o framework do chamado crescimento exponencial. O ciclo de crescimento exponencial, iniciado com o movimento de digitalização, foi proposto e propagado por Peter Diamandis e Ray Kurzweil, que são fundadores da Singularity University e autores de livros best-seller sobre estudos do futuro. A visão de Peter e Ray oferece uma perspectiva aprofundada desse processo de disrupção tecnológica. Ray Kurzweil defende que a convergência de diversas tecnologias, como a inteligência artificial, somada ao aumento do poder de processamento computacional, provoca um ciclo incontrolável de mudanças aceleradas que já estamos vivendo hoje. Isso demonstra um avanço exponencial sem precedentes que se iniciou com o movimento de digitalização da economia, mas que vai transformar toda a humanidade em nossas relações sociais, econômicas e culturais. Peter Diamandis tem uma perspectiva bastante positiva sobre o futuro, e isso fica evidenciado em seu livro intitulado Abundância. O futuro é melhor do que você pensa. Na visão dele, a sociedade melhorou consideravelmente no último século, e com o avanço exponencial da tecnologia, podemos ter uma era de enorme abundância de recursos e oportunidades inimagináveis para o futuro. Ele ressalta também que os maiores problemas do mundo são também as maiores oportunidades de negócios. A partir desse cenário de evolução exponencial das tecnologias, o Fórum Econômico Mundial instituiu uma iniciativa chamada The Great Reset, o Grande Reinício. Essa visão pode assustar, mas nos aponta um futuro muito diferente do que temos hoje. Praticamente, tudo deverá ser pensado ou reiniciado, ou seja, o mundo do trabalho será completamente diferente nos próximos 10 ou 20 anos, ou até mesmo antes. Você já deve ter percebido que o uso em larga escala e acelerado das tecnologias emergentes está avançando exponencialmente. E com isso, estamos perto de chegar ao ponto de que as inteligências artificiais podem superar as capacidades mais complexas dos seres humanos. Fica claro que essa revolução transformará a forma como trabalhamos, vivemos e até mesmo o que nos define como humanos. Tecnologias como inteligência artificial, robótica, impressão 3D e Big Data estão se combinando para provocar mudanças transformadoras em todos os setores. E aí surgem muitas dúvidas. Aliás, essa é uma das formas de praticar o futurismo. Levantar perguntas, por exemplo: como lidar com essa situação no futuro? Como podemos nos preparar para esse ambiente? Será que existirá trabalho para os humanos em 2040? Ou vamos viver apenas uma vida de prazeres e diversões enquanto as máquinas trabalham para nós? Pior, será que vamos ser escravos dos robôs como nos filmes de ficção científica? Calma,
não se assuste. Apesar das dúvidas e receios, eu fico com a perspectiva positiva do futuro, mas sem deixar a preocupação com seus impactos de lado. Atualmente, estudiosos do futuro acreditam que, dentro de algumas décadas, milhares ou milhões de pessoas se tornarão economicamente redundantes. Outros, mais otimistas, sustentam que, mesmo ao longo prazo, a automação continuará a gerar novos empregos e maior prosperidade para todos. O importante aqui é que, independente da perspectiva, o que podemos ter certeza é sobre a necessidade de requalificação profissional constante, que é crucial para garantir que os trabalhadores deslocados possam se adaptar aos novos empregos criados. Enquanto algumas profissões podem se beneficiar, como a área da saúde, com os avanços na ciência de dados para diagnósticos, outros setores, como por exemplo o jornalismo, a educação e até mesmo o cinema, podem enfrentar mudanças significativas. Os empregos desses profissionais estão em risco, principalmente com a geração artificial de notícias, aulas, roteiros e até mesmo com o uso de avatares e deepfake, que já estão substituindo atores, influenciadores, professores e jornalistas em vídeos e interações digitais. Essa automação e digitalização massiva está levantando preocupações sociais, econômicas e éticas. E isso vai exigir abordagens inovadoras de governos, empresas e da sociedade civil para garantir o bem-estar da população afetada. O problema é bastante complexo e desafiador. Realmente são muitas informações e reflexões quando fazemos esses exercícios de estudos, análise e projeções sobre o futuro. Mas é praticando e aprofundando nossas análises que vamos conseguir projetar cenários futuros, se preparar para as mudanças e aproveitar as tendências. Infelizmente, esse tipo de conhecimento e mindset exponencial que estamos falando aqui ainda não está popularizado e acessível para grande parte da população, o que é uma pena, ainda mais se levarmos em conta a velocidade extrema das mudanças. Quando e se essas informações chegarem às pessoas com mais vulnerabilidade de perder seus empregos, será tarde demais. Pensando nisso, movimentos internacionais defendem a criação de uma renda básica universal para esses trabalhadores que não terão mais oportunidades de trabalho no futuro. O ideal mesmo seria oportunizar aprendizado e atualização constante para todos, mas levando em conta a nossa conjuntura política, isso sim seria uma utopia digna de filme de ficção científica. Ao realizar essa reflexão, eu quero te motivar a utilizar os conhecimentos que você está adquirindo agora e no futuro para garantir a sua relevância profissional. Mais do que isso, compartilhe esses conhecimentos que ainda são muito restritos com o máximo de pessoas possíveis. Quem sabe, podemos juntos impactar milhares ou milhões de pessoas e mudar o futuro delas para melhor. Pensando assim, podemos também projetar um futuro positivo para o mercado de trabalho, que pode sim ser marcado pela cooperação entre humanos e inteligência artificial, e não pela competição ou eliminação de postos de trabalho. Mas isso vai exigir que líderes e profissionais repensem suas carreiras, que as empresas criem novos modelos de negócios colaborativos e participativos voltados para uma economia mais humana e abundante. Embora a automação possa parecer assustadora, com regulamentações cuidadosas e políticas que promovam igualdade de oportunidades, educação e inclusão, o futuro da nossa vida profissional pode ser mais feliz, eficaz e humano. Pense nisso. No próximo episódio teremos um encontro muito especial. Eu te convido para assistir uma entrevista com Eduardo Ibrahim, que é uma das maiores referências do país quando o assunto é tecnologia. Eduardo é também autor do livro Economia Exponencial. Em nossa conversa, vamos falar sobre o impacto da inteligência artificial na gestão de negócios e carreiras do futuro. É imperdível e eu te espero!